dia, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Nós teremos um conteúdo aqui agora nesse stand, no stand da Zen Club. Eu sou a Jéssica Martins, sou CEO da People Academy, que é uma escola que desenvolve profissionais de RH. Quem já conhece a People Academy ou já me segue nas redes sociais? Alguém aqui? Não? Então aproveita para me seguir. Jéssica Martins, _RH_, lá eu falo sobre várias coisas relacionadas a RH e desenvolvo competências de negócio em lideranças também, tá? Mas agora não é a minha vez aqui no palco, é a vez do Rafa, ele vai falar para vocês sobre atitude transformadora. Rafa, seja muito bem-vindo, palmas pro Rafa. Obrigado, viu? Obrigado, mais aplausos para a Jéssica Martins, muito obrigado, Jéssica. Que legal, muito bem. Como vão? Vocês estão bem? Vou ficar sem isso aqui, que eu fico mais à vontade, sem, né? Então, perfeito. Obrigado, amigo. Passador tá com você? Não? Ah, é, no dedão mesmo. Tudo bem. Ó, eu sou o Rafael Cortez, como vocês podem ver aqui. Sou um cara que está falando sobre atitudes, no caso, atitudes transformadoras. Para mim, as atitudes, quando dão resultado e são positivas, elas passam a ser transformadoras, porque impactaram positivamente a vida da pessoa protagonista da ação. No caso aqui, teve a iniciativa, a atitude, as pessoas à sua volta e, consequentemente, um universo de possibilidades e pessoas que estão sempre conosco, beleza? Estou fazendo esse conteúdo aqui com um lugar de fala de um cara que sempre teve, a partir da iniciativa, da ousadia, da atitude em si, um lugar de fala. Eu acredito que palestrante tem que ter lugar de fala. Não posso fazer uma palestra sobre uma coisa que eu não tenho propriedade para dizer. Eu tenho propriedade para falar sobre atitude porque a minha vida inteira sempre fui um cara que, se uma porta está fechada, se tem um não como resposta, sempre falo assim, mas como não? Por que não? Bom, trabalhei 6 anos no CQC. Se vocês viam o CQC era um programa que não se conformava com não. Ah, o cara não quer falar com você. A gente recebeu uma orientação do diretor. Dane-se, dá o seu jeito. A gente não tem credencial para no evento. Se vira, consegue, fala, resolve, né? Mas antes mesmo dessas atitudes de CQC lá no passado, eu era aquele típico menino na infância que, se acabava a mesada, que era uma miséria de mesada mesmo, né? Eu tinha uma mesada aqui, pelo amor de Deus, eu não entendo, eu não sei porque ainda sou filho dos meus pais. Que mesada sem vergonha. Acabava a mesada, eu falava assim, gente, mas eu preciso de mais dinheiro para comprar meu gibi, para comprar meu doce. Aí eu fazia desenhos e batia na porta dos vizinhos querendo vender os meus desenhos. E por empatia, solidariedade, amor e compaixão, eles compravam. E eu pegava aqueles centavos e fazia o que eu queria. Nunca me conformei com os nãos. Eu sempre fui um cara que vai atrás das respostas. E a minha carreira vem corroborando isso. Então, esse antes da gente passar, só pra vocês entenderem, um rápido retrospecto da minha carreira aqui para vocês. Esse sou eu no meu primeiro emprego, que eu consegui através de iniciativa, vou contar para vocês. Depois, em algum momento da minha carreira artística, pensem comigo, eu sempre fui um cara de artes, de comunicação e artes. Sempre soube que eu seria um artista. Em algum momento da minha carreira artística, eu precisei começar. Cheguei a ser assistente de palco, dançando num programa de auditório, usando esse colã bem esquisito. Eu não sei porque essas imagens existem, tentei eliminá-las da internet, mas é um território sem filtro. Enfim, eu fui paquito desse comunicador, também não sei porque eu fiz isso, mas eu já trabalhei de paquito. Em algum momento a minha carreira deu certo porque entrei no CQC, fiz 6 anos de CQC na Band, foi incrível. Depois de lá fui pra Globo, como qualquer pessoa que trabalha na Globo, eu passei os 2 anos do meu contrato exibindo o meu crachá, mostrando o tempo inteiro que eu tinha um contrato com a Globo, e um crachá também, deve estar aqui em algum lugar do meu peito, mas enfim. Na Globo eu trabalhei também no programa Popstar, que era um reality show onde famosos cantavam vislumbrando um prêmio de R$200 mil. Cantei, não sei se foi muito bem porque eu fiquei em 7º lugar. Éramos 14, fiquei no meio, tá tudo certo. Pior foi quando eu fiz o Superchef Celebridades de Ana Maria Braga, que era um reality de culinária, em que eu fiquei exatamente em primeiro lugar. Se você ver a lista classificatória de trás para frente, o meu lugar passa a ser o primeiro, eu fui o último. Terror, enfim. Tenho uma carreira paralela de músico, onde o meu violão está sempre comigo. Já tenho 6 discos lançados no Spotify, estou indo para o meu 7º, num projeto muito auspicioso e muito pessoal. Fui para a TV Cultura com um programa que eu mesmo criei, Matéria-Prima, que foi muito bacana, vou contar sobre ele também. Há 15 anos faço comédia stand-up e tenho também me aventurado com essa nova gestão de carreira, onde eu faço palestras corporativas. Já fiz uma sobre carreiras, há uns anos atrás, e agora falo especificamente de atitude, porque acho que é um lugar de fala que eu tenho.
ok? Podemos passar aqui para o próximo. Muito bem. Agora, por que o tema dessa palestra é atitude transformadora? Eu adoro aquela coisa das palestras. Vocês vão ver que nessa minha palestra aqui, eu faço muita menção às palestras convencionais. Vocês veem muitas palestras, né? Vocês devem ter o hábito de ver. E vocês veem que os palestrantes adoram as chamadas nuvens de temas. A minha nuvem de tema também está aqui. Todas essas palavras têm a ver com o tema da atitude. A diferença é que a minha nuvem de temas tem Leonardo DiCaprio fazendo um brinde a vocês, porque ele é muito gostoso e ajuda muito a vender uma ideia de sucesso. É o Leonardo DiCaprio. Qual a relação que eu tenho com ele? Nenhuma. Mas acho muito importante botá-lo aqui. Ele jamais saberá que está sendo, né, tem sua imagem usada por mim. Perfeito? O tema da atitude transformadora é pra gente sim, nós que somos do dia a dia, do coração de uma empresa, no caso vocês da Zen Club, tá? E agregados e amigos, parceiros que estão aqui com a gente. Mas também é para quem nos contrata, no caso é para a Zen Club, tá? Então a palestra que eu faço não é só para a gente que é do coração da empresa, mas é para a empresa também. Todo mundo pode e deve se beneficiar da típica atitude. A atitude é uma ferramenta limpa de crescimento. Porque hoje em dia há uma competição tão grande nos mercados, há tanta meta para bater, tem tanta concorrência desleal que vocês podem ter certeza, tem pessoas que vão almejar os seus objetivos e conquistar isso de maneiras inescrupulosas. Tem gente que puxa tapete, sim. Tem gente que é desleal. Tem gente que sacaneia. Não é o caso de ninguém aqui, não é o caso dessa empresa, não é o caso de vocês, não é o meu caso. A gente tem que se utilizar da ferramenta limpa, idônea, que toda e qualquer pessoa tem a seu favor. Eu acho que essa é uma coisa chamada atitude, porque qualquer pessoa aqui, se souber usar positivamente a tal da atitude a seu favor, vai conquistar um resultado. Podem ter certeza. A ilustração vem disso, da minha história, mas eu proponho o seguinte: nas palestras corporativas de um modo geral, pode passar por gentileza, a gente sempre tem uma exemplificação do sucesso das temáticas a partir das celebridades. As celebridades sempre são pessoas que fazem os espectadores falarem: nossa, se aconteceu com eles, vai acontecer comigo. Eu adoro quando as celebridades aparecem nas palestras. Só que eu estou meio chateado, porque eu vi muita palestra na minha carreira e eu estou vendo que todo mundo nas empresas adora falar de 3 celebridades que são case de sucesso em tudo. Que são elas aqui, ó, como vocês podem ver. Walt Disney e Steve Jobs. Não são essas pessoas que deveriam ser ilustrativas, mas as próximas aqui, ó, que são Walt Disney, Steve Jobs e Bill Gates. Como se só eles conseguissem fazer coisas incríveis nas carreiras. Toda vez que a gente vai, alguém fala que o Steve Jobs fez uma coisa. Não, o Walt Disney foi sensacional. A gente não aguenta mais. Então eles estão banidos da minha palestra aqui. Eles, de novo, não. Eu quero falar de cases de sucesso, de pessoas públicas que conseguiram coisas incríveis através da atitude, sem necessariamente passar por eles aqui, beleza? Então vamos a uma primeira história. Vai aparecer um blur. Quem será essa personalidade? Era uma vez uma cantora gaúcha que em 1959 morava em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e já fazia um notório sucesso graças ao talento da sua voz. Todo mundo gostava dela no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela tinha lançado um disco de gosto duvidoso chamado Viva Brotolândia, em que ela cantava músicas de twist, numa linha meio Celi Campelo, ó, cupido, juro pra vocês. Só que ela já sabia que ela era muito boa cantora e ela não estava merecendo ficar confinada num nicho tão restrito de twist, numa cidade tão pequena, entendeu? Como Porto Alegre parecia ser naquele momento. Ela sabia que ela podia e devia mais. Ela teve uma atitude transformadora e tanto. Ela convenceu o pai dela a comprar um bilhete de ida para ela e ele. Eles foram só com um bilhete de ida de Porto Alegre para o Rio de Janeiro em 59, porque naquela época, se alguém quisesse na música brasileira estourar, tinha que estar no Rio de Janeiro. Era onde as coisas aconteciam. Com um bilhete de ida, eles foram para o Rio de Janeiro. Ela foi tentar sorte. Ela queria ser ouvida, ela queria ser admirada por todo mundo. E ela foi atrás das pessoas que faziam sentido. Só que ela teve azar. Assim que ela chegou, ela foi reprovada num teste para um musical chamado Pobre Menina Rica. Ela perdeu a vaga de cantora do musical para Nara Leão, outra cantora da época que fazia muito mais sucesso e já estava muito mais situada no circuito. E quem reprovou essa senhorita, que a gente vai saber em breve quem é, foi o próprio Tom Jobim. Então, assim, ela estava meio mal na fita. Aí ela falou: bom, eu tenho que ser ouvida por 2 caras do mercado, que são
Miele, o Luiz Carlos Miele, um produtor, e o Ronaldo Boscoli, que eram os caras que mandavam e desmandavam na época. Se você cantasse pro Miele e pro Boscoli, você estava feito. E se eles tivessem ido com a tua cara, botavam você para cantar no Beco das Garrafas, que era o lugar onde todo mundo que era legal tocava. Eles não queriam saber dela. Ninguém queria saber dessa menina. Ela encheu tanto saco, ela teve tanta iniciativa, ela foi tão proativa, que uma hora esses caras falaram assim, tá bom, vai, vamos te ouvir. Venha no dia tal, horário tal, canta pra gente. Ela foi, cantou, o pessoal pirou nela, e hoje todo mundo sabe que eu tô falando da Elis Regina. A Elis Regina, não sei se vocês sabiam, a história da Elis Regina aconteceu muito pela iniciativa da própria Elis, que não se conformou com o horizonte que estava restrito para ela. Hoje a Elis Regina está dirigindo combis, é muito maravilhoso. Com a filha dela, a gente achava que ela tivesse muito, mas ela dirige uma Kombi na televisão. Não é incrível uma coisa dessa? Olha que moça multifacetada. Enfim, piadas à parte, vamos para um próximo exemplo de celebridade que fez a diferença através da atitude. Quem será que é essa figura que vai aparecer aqui? Era uma vez um camelô. Todo mundo já se ligou, né? Era uma vez um camelô, a gente já fala, putz, já sei. Mas essa história é incrível mesmo. Vou manter um suspense, vocês devem imaginar de quem eu estou falando. Um camelô que morava no Rio de Janeiro e que percebia que era muito bom vendendo coisas nas ruas do Rio. Até porque ele tinha uma voz maravilhosa. As pessoas falavam, você é simpático, tem uma lábia incrível, uma voz incrível e vende bem. Aí ele começou a ter oportunidades. Um dia ele ganhou um emprego como radialista em Niterói. E ele ia trabalhar na rádio e pegava a balsa Rio-Niterói. E na balsa, ele percebia que, puxa, essas balsas vão num silêncio. Naquela época as balsas eram um silêncio sepulcral, nada acontecia a bordo. E ele teve a ideia de criar uma rádio balsa. Ele desenvolveu um produto super incrível e ofereceu para o dono da balsa e falou, e se durante o trajeto você me deixar com o microfone aberto, eu vou vendendo uns produtos meus, ao mesmo tempo eu vou soltando umas músicas, eu comissiono uma parte do que eu vender, pago outra parte para vocês. O que você acha? O cara adorou. Começou a ser um sucesso a Rádio Balsa, porque há um só tempo que ele fazia Oi, ele também, quem será? Ele vendia os produtos dele, as pessoas ficavam adorando esse cara. Aquilo deu muito certo, ele começou a ganhar dinheiro, notabilidade, foi ficando um empresário reconhecido. E aí um dia um amigo dele, chamado Manuel de Nóbrega, que vem a ser o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça é Nossa, Manuel de Nóbrega falou, amigo, cujo nome não direi, estou com um problema. Criei um produto chamado Carnê da Felicidade, que funciona assim. Eu vendo a prestação, uns brinquedos para serem entregues no final do ano, as pessoas têm o ano inteiro para pagar. Só que está chegando no final do ano, vendi carnês demais e não consigo entregar tudo isso que eu tenho. Estou preocupado, acho que eu não vou dar conta. Ele falou, deixa comigo. Não falou, deixa comigo. Falou, mas deixa comigo. Oi. Ele falou, eu não sei imitá-lo, é uma merda. Ele falou, eu assumo a operação a partir daqui, pode ser? Eu pego, mas eu assumo a operação, vou fazer do meu jeito. E o cara falou, tá bom, toma que é teu. Ele não só entregou todos os presentes que ele tinha que entregar para as pessoas que tinham pago os crediários, como ele desenvolveu um produto extra. Criou lojas físicas, onde você também podia trocar mercadorias por eletrodomésticos, em breve carros, depois casas. A coisa foi virar um negócio enorme, virou o baú da felicidade. Em algum momento ele criou o Sistema S de comunicação, um dia o SBT, e é óbvio que nós estamos falando do Silvio Pepes, que é carne de vaca, num sentido tipo todo mundo conhece, mas sempre é bom ilustrar que se não fosse pelas atitudes do Silvio Santos, ele não teria feito o império que ele fez hoje. Ele não é o Steve Jobs, ele não é o Bill Gates, nem o Walt Disney, ele é nosso, ele é brasileiro e acho que vale muito o ênfase da história dele. Então assim, acho que isso seria o bastante para vocês se convencerem que exemplos de celebridades atestam também o que eu quero dizer sobre atitude. Mas você pode dizer, eu não canto. E não sou da comunicação, não tenho nada a ver com o mercado televisivo. Essas histórias não me convenceram. E também não tem nada a ver com Walt Disney, Bill Gates e Jobs. Ok, então minha proposta agora é, vamos pensar se atitude é uma coisa que funciona a partir do exemplo de pessoas comuns. Eu tenho uma pessoa para propor aqui para vocês, que sou eu mesmo. Eu vou ser a cobaia dessa experiência. Você vai dizer, não vale, você não é mais uma pessoa comum. Obrigado, eu sou muito mais comum do que vocês imaginam. Mas você vai dizer, você é uma pessoa pública. Eu tive uma fase de muito mais evidência do que eu tenho hoje, mas de fato, sim, hoje eu não sou uma pessoa normal, assim, eu tenho um status legal que me permite, inclusive, dar uma palestra aqui para vocês, né, nessa empresa maravilhosa, Zen Club, no Conar, uau! Mas nem sempre foi assim. Então eu vou propor o seguinte, vou pegar a minha história pessoal e vou mostrar como que ela foi conduzida pelas atitudes. Eu sou essa pessoa comum para vocês. E hoje, se não sou mais comum, é porque tive essas iniciativas. Antes de conseguir isso aqui, eu
eu tenho que fazer um parênteses e falar para vocês o seguinte: em quais fases da carreira as atitudes transformadoras fazem mais diferença? Você deve estar em alguma dessas fases. Você, todos vocês, tá? Início de carreira. Início de carreira é para jovens que são trainees, jovens que são estagiários, ou pode ser o início de uma nova carreira para você. Às vezes você é um cara que veio do mercado, sei lá, da medicina, você veio da engenharia e está na gestão de pessoas, está no RH, essa é uma nova carreira para você. Então vale para você que está em um início de nova carreira ou para você que é jovem. A atitude transformadora nesse ponto é apostar no seu ponto forte. Eu vou falar sobre isso a partir da minha história, tá? É isso, tudo aqui. Aí outra fase da carreira, a carreira relativamente estabelecida. Acho que a maior parte de vocês já está nessa fase, a carreira já deu certo, você já conquistou coisas legais, você já tem algum horizonte para chamar de seu, você já tem um nome nesse mercado, vocês já estão felizes e contentes, pode ser, mas para deslanchar a coisa, você chegar num lugar ainda melhor, num cargo de liderança, para você chegar num ponto que você acredita, você pode e deve ousar, essa passa a ser a sua atitude. E daí tem a carreira consolidada, que tem esse cara que é um clássico da internet. Muito bem, carreira está consolidada, você já chegou, você é foda, você é a mina, você é o cara, tá tudo bem, mas alguma crise vai acontecer e ela pode ser de ordem interna. A Zen Club lida muito com crises de ordem interna, saúde emocional, coisas periclitantes que acontecem na vida dos indivíduos, é ou não é? Né? Ou de ordem externa, vou falar sobre isso aqui. Nesses dois casos, seja a crise interna ou externa, a atitude transformadora é empreender. Ok? Vamos a cada episódio usando o Rafa Cortez como cobaia. Vamos falar sobre início de carreira, como foi meu início de carreira. Pode ir para o próximo. Eu já disse a vocês que eu era um cara que desde muito cedo sabia que seria artista ou que seria um cara de comunicação. Isso era uma coisa da minha infância já, eu sabia que seria. Eu só não sabia exatamente o quê, porque na minha casa sempre teve muita referência de artista. Minha família materna tem pintor, meu bisavô era pintor, o meu tio é pintor, a minha tia é atriz. E a família paterna tem um cara chamado Raul Cortez, que era o primo do meu pai, que era Murilo Gun. Que legal, que honra, que honra, que honra. Aí ele tá um dos caras que eu mais gosto, Murilo Gun. Olha pra trás de vocês todos, Murilo Gun tá muito foda. Murilo, que honra, que honra, que honra. Falei bem de você, cara! Falei bem de você, te amo! Ó, e aí continuando aqui, o que aconteceu? Eu sabia que eu era um artista, eu sabia que eu tinha que chegar em algum lugar. Eu sabia que eu tinha que chegar em algum lugar como artista, mas eu não sabia que artista que eu ia ser. Aí eu estava com 19 anos de idade, em início de carreira, perdido, sem nenhuma oportunidade. Olha o que aconteceu. Estou eu andando pela Avenida Paulista, passo em frente ao Hospital Santa Catarina. Vocês conhecem esse hospital? No Hospital Santa Catarina tinha uma faixa enorme escrita assim: aqui temos um centro cultural cheio de atividades artísticas para você que quer ser artista, mas não sabe que tipo de artista quer ser. Deixe de se sentir um merda, Rafael Cortez, e venha preencher uma ficha aqui. Não era exatamente isso que estava escrito, mas eu li dessa maneira. Foi essa maneira que eu li a faixa. Na verdade é uma faixa dizendo assim: temos um centro cultural com cursos de teatro, música, oficinas, faça um cadastro e venha trabalhar com a gente. E eu falei, não tenho nada a perder, fui lá. Mas o ano era 96, eu tinha 19 anos, a rede social não existia, a internet mal andava. O que você tinha de internet era e-mail, e você passava e-mail para as pessoas dizendo símbolo de arroba. Olha que louco que era. Então eu preenchi uma ficha tradicional, dizendo que eu queria ser artista, com tudo que eu gostaria de fazer, não tinha experiência em nada, só muitas vontades. E deixei lá e coloquei uma ficha com a foto 3x4 e fiquei esperando alguma coisa acontecer. No dia seguinte ligaram para casa dos meus pais, dizendo assim: Rafael Cortez, venha para uma reunião com o nosso diretor. Eu fiz, nossa, quem é? É o nosso diretor. Ninguém disse o nome, ninguém disse o nome. E eu fui na tal reunião. Pra quê? Eu não fazia ideia. Mas fui na reunião e à medida que eu esperava ser chamado para ir na sala do cara, eu pensava assim, vou conversar com alguém que eu não conheço, para alguma coisa que eu não sei o que é. E eu sempre achei, quando você tem uma reunião importante com alguém de liderança, algum CEO, algum cara foda, é muito importante chegar com um diferencial. Alguma coisa que o cara fale, nossa, ele veio preparado. Eu sempre fui dessa cultura. Mas lembrando, não tinha rede social, não tinha onde pesquisar, não tinha nada. Eu nunca tinha pisado naquele lugar, eu não tinha o que pesquisar, não tinha nada para dizer de importante, de relevante pro cara. E nem sabia que cara era esse. Aí uma mocinha muito simpática falou assim, vamos lá para a sala do nosso diretor? Não fala o nome do cara de novo. E à medida que eu estava andando ali pelos corredores, eu ficava pensando assim, cara, o que eu vou dizer?
quem é essa pessoa? E eu comecei a ler uns cartazes, não tinha nenhuma foto, mas tinha uns cartazes escritos assim: aula de teatro com EV Sobral, aula de direção com EV Sobral, aula de musicais com EV Sobral. Eu falei, esse nome é importante, EV Sobral, vou guardar esse nome. Guardei o nome. Abrem a porta do cara, falam, este é o nosso diretor. No names. Ele me estica a mão e diz, Rafael Cortez, prazer, tudo bem? Você conhece alguma coisa aqui da casa? Eu falei, eu conheço o EV Sobral. Ele falou, prazer, eu sou o EV Sobral. Eu fiz, olha ele aí. E ele falou assim, você fingiu me conhecer só para tentar me agradar e ter alguma chance aqui? Eu falei, é que eu sou comediante. Eu tive um feeling e falei, é que eu sou comediante. Ele falou, que cara de pau, gostei de você, venha trabalhar aqui. A partir de segunda-feira você trabalha com a gente. Falei, o que eu vou fazer? Ele falou, vem e você saberá. Falei, que misterioso esse homem, que lugar misterioso. Mas eu aceitei de bom grado. E olha que loucura, a tal aposta no meu ponto forte veio por um feeling, foi quase intuitivo. Eu, na hora, por conta dessa piada que eu fiz, me saí dizendo assim, eu sou da comédia, eu sou assim, esse é meu jeito. Ele foi com a minha cara e me contratou. E eu pensei, vou ser contratado para ser apresentador, comediante, repórter, jornalista. Não, o meu primeiro emprego na tal segunda-feira, que eu não fazia ideia do que eu faria, eu fui ser cabo man. O que é o cabo man? É o cara que fica atrás do cinegrafista com um cabo, enrolando e desenrolando à medida que ele vai para frente ou que vai para trás. Foi meu primeiro emprego em TV. Mas eu pensei, tudo bem, em algum momento eu vou ser jogado na parte da frente, eu vou ser colocado na frente das câmeras, vão dar atenção aos meus grandes potenciais, achando que seria assim. E fui trabalhando de cabo man um mês inteiro. E eu pensava, alguma compensação virá? Não estou fazendo o que eu quero, mas já comecei de alguma maneira no meio artístico. Em algum momento eles vão me pagar. E qual será o meu salário? Eu perguntava, quanto eu vou ganhar? E diziam, venha no dia 30 e você saberá. Era um inferno, ninguém falava nada. Chegou o tal do dia 30 e eu fui. Eu nunca esqueço. Fui falar com uma coordenadora do RH, que era a Jusceli Antunes. Eu nunca esqueço o nome dela. E eu falei, dona Jusceli, que legal, vim aqui receber meu salário. E ela falou, tá gostando do trabalho? Eu falei, olha, não é bem o que eu queria. Mas esse cabo é um grande desafio, hein? Ela falou, que bom. Eu falei, e afinal, quanto eu vou ganhar? E ela disse, então, quando uma pessoa que tem poder de decisão financeira na tua vida, na vida da sua empresa, começar um papo com você com, então, boa coisa não é. Certamente boa coisa não é. E ela começou dizendo assim, ó, é a mesma coisa que você tá na fila do refeitório e a pessoa do RH olhar para você e fazer, também não é uma coisa legal, tá? Aí ela disse, Rafael, é o seguinte, você foi contratado muito mais por empatia, porque o EV foi com a tua cara, a gente nem precisava de um cabo man. O cinegrafista se virava sem você, que ele mesmo enrolava e desenrolava o cabo, mas o EV foi com a tua cara, que você é comediante, te deu uma oportunidade. Mas o que significa? Que nós não temos um salário para você. Eu fiz, nossa, uau, mas você não sairá de mãos abanando, porque todo mundo que trabalha aqui ganha alguma coisa. Um dos nossos patrocinadores é a Lasanharia e Companhia. Eu fiz, E, portanto, você vai ganhar um delicioso voucher para retirar uma lasanha tamanho família, que vai ser o seu primeiro salário. Eu fiz, uau! E eu juro para vocês que o meu primeiro salário na TV foi uma lasanha. Era um voucher para uma lasanha de 6 pedaços. Fui, retirei na lasanha e companhia, peguei uma de 4 queijos, na calada da madrugada, durante 2 noites, enquanto os meus pais dormiam, comia minha lasanha. Eu não ia desperdiçar 1 grama daquela delícia, porque era o meu salário. É claro que na segunda-feira seguinte eu estava lá dizendo, dona Jusceli, eu estou adorando trabalhar aqui, apesar de estar aquém das minhas potencialidades, mas se eu trabalhar por lasanha, eu vou ter que transformar o meu nome para Garfield. Que o Garfield é o único ser que eu conheço que faz tudo por uma lasanha. Eu não. Eu tenho que ter um soldo. E dessa história que parece louca, mas não é, é a mais pura verdade, eu juro pra vocês, que eu estabeleci um novo limite. Nunca mais eu trabalharia por uma lasanha. Isso tem amplos significados. Eu não trabalho por nada aquém do que eu acredito que vale o meu trabalho. Entendeu? Às vezes eu estou fazendo uma coisa de graça, se for, mas eu tenho que estar ciente disso, eu tenho que querer, tem que ser uma motivação minha. E eu nunca cobro menos do que eu acredito. Isso passou a ser um termômetro na minha vida, mesmo tão jovem. Então, 2 pontos fortes que eu indico aqui, eu apostei no humor e na minha segurança pessoal, para dizer o que eu queria. Dessas 2 histórias que parecem loucas, mas são a mais pura verdade, eu descobri os meus pontos fortes. Aí você pode ouvir essa história aqui e falar, nós não somos da comédia. Eu não tenho nada de engraçado. Nenhum dos colaboradores do meu time tem nada de engraçado. Isso não se aplica a nós. Ainda não me identifico. Ok. Mas
Você vai poder olhar para o seu jovem CEO, o jovem trainee, o jovem estagiário, identificar com ele os pontos fortes que ele tem. Ou se você é uma pessoa que está em início de carreira, você deve ter algum desses pontos fortes aqui, ó. Um deles você pode ter. Qual será o ponto forte? Pode ir para mais um aqui. Você pode não saber de humor, mas você pode ter outro ponto forte. Mais um. Línguas. Eu domino o inglês como ninguém fala muito bem. Eu jamais soube falar bem inglês. I never spoke so well English. Very nice. No. Ok? Mas tem gente que fala. Ou números, ou oratória, ou o cara é um líder nato. Putz, eu sei falar em grupo, eu sei chefiar uma gestão, eu sei dominar uma planilha de Excel. Esse é o seu ponto forte em início de carreira, ou no início da sua carreira nessa área que você está. Ok? Aí você vai para outra fase da carreira, que eu imagino que muita gente aqui esteja vivendo, em que a carreira está deslanchando, mas precisa de um empurrãozinho. Olha, é muito bom esse empurrãozinho no pub. Eu devo tirar isso do meu material, eu acho. Depois queria a opinião de vocês para saber se ficou meio literal demais a moça que empurra o padre Marcelo Rossi. Mas às vezes a sua carreira está legal, mas ela precisa de um empurrãozinho para deslanchar. Pode ser o caso de muita gente que está aqui, né? A coisa já aconteceu para você. Só que você tem que se perguntar, eu estou feliz? As coisas estão legais para mim? Porque a infelicidade no trabalho, ela sempre vai se imprimir. Você pode até esconder do seu chefe, da sua equipe, mas você não vai esconder de você mesmo. Em algum momento a sua infelicidade vai estar tão ruim que vai sair pelos seus poros. Vai sair pelos poros. E o que vai determinar se você pode ou não seguir em diante para um novo passo, para uma aposta, que é a sua atitude transformadora, uma ousadia, é a sua ambição. O Leandro Carnal fala sobre ambição no meio corporativo. Eu vi uma palestra dele maravilhosa, que ele fala que ambição com escrúpulos pode. O cara que tem uma ambição corporativa sem escrúpulo, ele deve tanto quanto o marido infiel. O cara que rouba, o cara que sacaneia, que passa a perna, que sabota a equipe porque quer crescer, porque está infeliz, etc, etc. Ele deve tanto quanto o marido infiel. Essa palavra é do Carnal, ficou na minha cabeça. Fiquei, gente, é verdade. E nessa etapa da carreira que você está, putz, não estou feliz, quero dar uma deslanchada, ambiciono algo mais, putz, a ousadia é a atitude transformadora. Lembrando que eu sou a cobaia da sua própria experiência, lembrando como foi comigo. Eu estava ali, pode continuar aí, eu estava ali feliz e contente, numas, né? Eu consegui ser Cabo-Man e ganhar um salário. Aí, obviamente, pela minha proatividade, eu deixei de ser Cabo-Man e comecei a galgar alguns postos melhores dentro daqueles bastidores de TV e de centro cultural. Eu passei a ser produtor, assessor de imprensa, chefe de estúdio. Comecei a ter uma carreira nos bastidores de comunicação e artes. Mas quando eu pedi uma chance artística, não me davam. Porque eu comecei a ser refém da minha própria competência. Eu era muito bom produtor. Era bom porque eu sempre fui um cara que se esmera. Se eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor. Vou dar palestra, quero dar a melhor palestra para vocês. Quero fazer sempre o meu melhor. E virei um produtor que era muito competente no backstage, mas ninguém me dava uma chance de migrar para a área artística. Ou seja, eu era um cara que estava bem na fita, ganhava bem por isso. Eu podia, com aquele salário, comprar 4 lasanhas. Tá? Mentira, mas 5. Enfim, mas eu estava ganhando bem, o suficiente para um menino de 19, 20, 21 anos que eu já tinha. Mas não estava feliz porque o meu lugar era a arte. Era em cima do palco ou em frente à câmera. E não nos backstages. Tentei de tudo para fazer uma migração dentro da mesma empresa. É o que eu sempre sugiro, assim. Se você não está feliz dentro do lugar onde você trabalha, briga por ele. Briga para você, dentro do seu trabalho, conseguir um upgrade, conseguir uma elevação. Fala com as pessoas necessárias para isso. Vê se elas te ajudam. Só em último caso, se você realmente não conseguir essa assistência, você pensa em sair. Tentei de tudo lá com o tal do EV Sobral. O máximo que ele me deixou foi ser Paquito, como vocês viram nos primeiros slides. E uma hora eu falei, vou sair. E comecei uma nova tratativa de vida. A minha ousadia nesse ponto estabilizado da minha carreira passou a ser ousar. E se eu queria ser artista, fui ser artista. O primeiro grande trabalho artístico que eu fiz foi ousar e ir atrás do meu sonho. Pode mais um slide. Eu fui contar histórias para essas coisas infernais chamadas crianças. A criança é um ser baixo, de baixa estatura, que tem a mesma altura da sua zona do agrião, costuma dar cabeçadas em você, no que você sobe no palco e fala, olha, o palhaço chegou. Eu falo, palhaço não, eu sou ator, você me respeita, eu sou palhaço, eu sou ator, tá? Fui trabalhar com criança contando histórias infantis. Foi legal? É óbvio que não, porque eu era apresentador, eu era um comediante, amo criança, tanto que eu tenho uma filha, tá? Mas assim, não era o que eu queria fazer. Aí eu falei, vou deixar de trabalhar com crianças, vou fazer musicais, eu vou trabalhar com música, eu vou cantar histórias animadas para crianças de novo. O próximo slide aqui, vocês vão me ver.
Aí eu tô vestido de romano contando clássicos gregos. Por que a roupa de romano com clássicos gregos? Eu também não sei explicar pra vocês. Acho que as pessoas não sabiam a diferença e a gente tava se beneficiando, né? Falei, preciso sair do circuito infantil. Vou fazer teatro, vou pra cima do palco, vou fazer musical. Lei do engano. O outro musical que eu fui fazer era mais um infantil chamado Os Saltimbancos. A história da gata, da galinha, do cachorro do meu personagem que era o Jumento. Cá estou eu, trabalhando como o Jumento dos Saltimbancos. Quando eu era, obviamente, apresentador, comediante, palestrante, né? Tudo isso que vocês sabem que eu posso ser. E lá eu cantava a música do Jumento, música essa que eu prometi que eu jamais cantarei novamente. Não peçam que eu não vou cantar. Não começa! Não! Para, menina! Para! Tá bom, vou cantar. Juro pra vocês, eu cantava a música do Jumento. Olha, por que eu faço isso? A música do Jumento era: Jumento não é, Jumento não é o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém. Nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas que dá. O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? E, ó, o pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? E, ó, o pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, pedreira, quem é que carrega? E, ó, era muito legal. Obrigado. Vocês devem notar que eu não estava muito feliz, né? Mas enfim, já estava usando, indo atrás do meu sonho, que era ser um cara de performance, de cima do palco, da frente da câmera, ok? Para isso eu tive que sacrificar, tive que ser ousado mesmo com uma atitude transformadora. Aí uma hora eu fui mais ousado ainda. Eu peguei o meu currículo, que já era um bom currículo de backstage, somei as minhas estranhas apresentações artísticas e comecei a disparar para todas as produtoras de televisão. Porque aqui os anos já tinham se passado, a gente já estava em 2007. Em 2007, o lugar que um cara que queria ter sucesso deveria estar era na televisão. E eu falei, bom, vou pra TV. Hoje é relativo, ninguém mais vê TV. A gente vai falar sobre isso também daqui à frente. Mas eu fui pra televisão, fui tentar na televisão e bati na porta de todas as emissoras, mandei o currículo para todas as produtoras. E uma produtora da Argentina, recém-chegada no Brasil, me ligou e falou: nós vamos fazer um programa a partir do ano de 2008, ano seguinte, na tela da Band, não posso falar mais nada. É um formato consolidado de sucesso que foi replicado em vários países, começou na Argentina. A vaga que a gente tem é de produtor, a gente quer o seu currículo de produtor. Eu falei, mas eu sou artista. Não, Jumento dos Saltimbancos, não. Quase isso, né? Mas disseram, se você quiser, tem uma reunião admissional com o nosso diretor. Eu falei, Evê Sobral? Falou, não é outra pessoa. Aí eu fui na tal reunião admissional para uma vaga de produtor que eu já não queria, porque seria mais do mesmo, eu ia ficar mais uma vez infeliz. Mas eu fui. Chego lá, na reunião, com um diferencial. Eu não falei para vocês que a gente sempre tem que chegar munido de algum trunfo? Dessa vez eu pude pesquisar. Antes de chegar na reunião, eu consegui, através de várias amigas em comum, saber um pouco mais do que seria o produto e uma delas me contou, é o Caiga Quem Caiga, um formato da Argentina que é sucesso no Chile, Portugal, em vários outros países e que vem para o Brasil como segredo de estado da Band. Eu falei, E eu fui sabendo que era o Caiga Quem Caiga e mais, eu vi alguns vídeos do tal Caiga Quem Caiga em outros países, num site que tinha chegado no Brasil naquele 2007, que era muito desconhecidinho, chamado YouTube. Tinha uns poucos vídeos no YouTube e entre eles uns vídeos do Caiga Quem Caiga. E quando eu vi os repórteres do Caiga Quem Caiga, da Argentina e do Chile, eu falei, eu sou esse cara, eu tenho que ser esse cara. Não posso pegar uma vaga de produtor para ser, sendo que eu sou repórter, é óbvio. Eu fui com essa clareza e na hora que o chefe começou a dizer como seria a vaga de produtor, eu falei, desculpa te interromper, mas eu já sei do que se trata. É o Caiga Quem Caiga, vocês vão dar uma sigla em português ainda, mas assim, eu vim negar o trabalho e vim dizer que eu tenho que ser seu repórter. Ele falou, mas a gente nem começou a pensar na vaga do repórter. Tem outra coisa, são 3 pré-requisitos para ser repórter aqui. Tem que ser formado em jornalismo, e de fato eu era formado pela PUC. Ou tem que ter uma carreira de comediante stand-up ou estar em cartaz na noite da comédia. O que você já fez disso? Eu falei, não fiz nada, mas já puxei um cabo, isso foi o Jumento dos Saltimbancos. Quase isso. Ele não deu muita fé, mas ele me perguntou assim, por que eu deixaria você fazer os testes para repórter do CQC? Do Caiga Quem Caiga, né? Ele falou, porque se você me deixar fazer os testes, eu vou fazer o melhor teste que você vai ver na sua vida. Aqui tá
o tal do ousar da minha atitude. E para eu falar para o cara que eu ia fazer o melhor teste, é óbvio que eu estava seguro daquilo. É óbvio, porque já eram quase 15 anos de bastidores, trabalhando que nem um louco, tentando oportunidades, fazendo da minha carreira uma loucura, trabalhando com criança, fazendo coisas aquém das minhas potencialidades enormes. Então é óbvio que eu podia prometer que ia fazer um bom teste. Ele deixou eu fazer 2 testes, fiz um primeiro, não passei, fiz o segundo, não passei, mas no teste do sofá eu arrasei. Mentira, eu passei nos testes. E o mais louco é que depois que eu passei nos testes, ele me disse: na verdade eu contratei você naquela reunião em que você disse que faria bem os testes e seriam os melhores que eu veria na minha vida, porque a tua atitude já foi uma atitude de CQC. O programa que eu estou falando é o CQC, tá? Mais um slide aqui, ó, vocês vão ver. Programa que eu fiz por 6 anos na tela da Band, vocês devem lembrar, foi um programa revolucionário. E quando eu conto essa história, eu estou dizendo que às vezes essa atitude vem para justificar a tal da meritocracia. A gente fala muito da meritocracia, mas a meritocracia é uma conquista também. Você tem que fazer algo pela meritocracia, tem que fazer a sua parte. É óbvio, eu tinha muita bilha, já tinha ralado, eu tinha muita segurança por conta de tudo isso, para que a meritocracia prevalecesse. E eu sei que esse foi o projeto revolucionário da minha carreira. Eu fiz cerca de 700 matérias, cobri um monte de coisa, viajei para 11 países, 34 cidades, 6 anos incríveis, maravilhosos. Quem não conhece o CQC? Levanta a mão, alguém não conhece o CQC? Você não conhece? CQC era um programa evangélico. CQC, Corações que Conquistam. Mentira, foi um programa... Era um programa muito foda da tela da Band. Um programa que mesclava jornalismo com comédia, que foi um divisor de águas, assim. Eu acho que foi o último case de histeria coletiva em termos de televisão que a gente teve no Brasil. Nunca mais eu soube de um projeto que todo mundo se reunisse numa segunda-feira, pedisse pizza e abrisse vinho numa segunda e discutisse isso no dia seguinte, chegando atrasado no trabalho porque dormiu à 00:40 vendo o CQC. Foi uma loucura, até hoje eu falo do CQC. Beleza, essa foi a minha atitude, ousar, para conseguir, né, chegar onde eu queria. Cheguei. Uma vez que eu estava no CQC, aí eu iniciei uma carreira incrível, não só no programa, mas eu comecei a ser associado como um apresentador de TV aberta. Entrei no terceiro momento da carreira que a gente vai ver aqui agora. Pode ir mais um telãozinho? Muito bem. Que a atitude transformadora quando a carreira está consolidada. Mas quando a carreira está consolidada, como parecia para mim, ela sempre está abalada, direta ou indiretamente, por alguma crise. E ela geralmente é de ordem interna ou externa. A atitude transformadora nessa hora é empreender. Crise interna. Bom, Zen Club está ligada no que eu vou dizer agora, né? Trabalha com saúde mental à beça. Crise interna é burnout, estafa, depressão, etarismo, né? Eu fiquei mais velho, ou meu casamento está em colapso, os meus filhos não precisam mais de mim, coisas que passam a acontecer em uma etapa da vida que justamente coincide com aquela fase que você já está meio consolidadona, né? Isso é crise interna. Empreender nesse sentido é criar estratégia de sobrevivência emocional, se dar um período sabático, fazer terapia, fazer arte para descomprimir, sair, fugir, beber vinho, amar de novo e ser amado, etc. Crise externa, vamos falar de uma crise externa terrível que aconteceu comigo, vocês vão entender. Empreender é criar oportunidades, não ficar esperando o telefone tocar. É você fazer com que as pessoas lembrem de você, ok? Porque o empreendedorismo para salvar a pele existe, sim, mas também tem um para evoluir. E o empreendedorismo para evoluir é feito com um trabalho esmerado e planejado, com seus chefes, em equipe, analisando todos os cenários, todas as possibilidades de dar certo e também já tendo uma resposta e uma ação para o caso de dar muito errado. Qual o plano B se a gente lançar um negócio que ninguém vai querer? Sabemos o que fazer, como a gente sobrevive a isso, tá? Eu acho que empreendedorismo é uma coisa que pode ser feita em todo e qualquer momento da carreira, mas eu digo que aqui é mais seguro de ser feito porque você está mais seguro também. Você está mais velho, mais amadurecido, mais amadurecida, ok? Se eu sou a cobaia da sua experiência, vamos falar como aconteceu comigo. Virei um apresentador de televisão, incrível, estava lá no CQC feliz e contente. Mas aí, o CQC começou a ficar pequeno para mim. Eu comecei a receber convites incríveis para trabalhar em outras emissoras. Veio um convite maravilhoso, pode ir para o próximo aqui. Eu fui trabalhar 2 anos numa emissora maravilhosa que é... Fui trabalhar na Record, foi muito legal, faço piada disso, mas foi muito importante para mim, foi muito bacana, apesar dos meus produtos lá não terem dado certo, eles não deram audiência. Foram formatos que não funcionaram, o público não gostou. Mas eu estava tão bem na fita que eu voltei para o CQC depois de passar 2 anos na Record para trabalhar no último ano do programa e apagar a luz com eles. E dessa vez como apresentador do programa, ou seja, eu saí reconhecido e voltei melhor ainda. Ou seja, se você vai sair da empresa, saia com dignidade e não seja babaca. Saia direito, não vai sair dizendo, chefe, morra!
Fodam-se! Nunca, nunca, nunca. Você nunca sabe o dia de amanhã. Você pode voltar. Eu soube voltar e voltei promovido. Estava tão bem de apresentador naquela época que fui apresentar um programa próprio no Comedy Club, República do Stand-Up. Fiz o meu talk show lá dentro também, fiz o meu reality show. Fui trabalhar na Globo 2 anos, fiquei no CQC, no video show, quer dizer, fiz o Popstar, trabalhando na Maria Braga. Não parei de mostrar o meu crachá, só fiz isso. Acho que por isso que eu não fiquei na Globo. Eu só mostrei meu crachá dos 2 anos que eu fiquei. Meu crachá! Enfim, né? Olha que carreira legal que eu tava tendo, certo? Aí veio a tal da adversidade. Uma coisa que todo mundo viveu. Pandemia. A pandemia ressignificou o modo de consumo do espectador médio. Ele que já não assistia muito a TV, que já estava dando menos audiência para as emissoras convencionais, na pandemia aprendeu que ele podia consumir conteúdo em live, nos streamings, que ele podia ver os influenciadores no Instagram. Toda e qualquer forma de conteúdo passou a ser assimilada em todas as plataformas possíveis. E mais, todo mundo passou a gerar conteúdo. Todo mundo virou influencer. Eu era um cara formado nisso. Eu sempre estudei para ser isso. Eu sou um apresentador porque eu fiz uma carreira. Mas, de repente, eu dialogava com meninos de 16 anos que eram apresentadores como eu, com muito mais audiência. E depois que a pandemia acabou, ela desencorajou a média do espectador de continuar vendo televisão. Quem vê TV? Levanta a mão. Quem vê TV aberta hoje? Quem vê TV aberta? Graças a vocês eu não tenho um emprego. Obrigado. Olha o que vocês fizeram comigo. Enfim, mas é isso que aconteceu. Olha que loucura. Só que eu queria voltar para a TV porque eu tinha uma carreira de apresentador de televisão. Eu ainda gosto do veículo televisão. É um lugar que eu gosto de estar. Aí, como ninguém me ligava, como ninguém me procurava, eu falei, vou ter que fazer as pessoas me procurarem. Vou ter que fazer o telefone tocar. Eu criei um talk show. E eu comecei a bater na porta das emissoras dizendo, fiz um projeto, é esse aqui, vamos tentar fazer. Aí diziam, não é só você criar um talk show, a ideia é boa, mas tem que trazer vendido, porque nós não temos dinheiro. Você comercializou com alguém, aí aprendi a vender negócio. Eu comecei a bater nas emissoras dizendo assim, tem um possível patrocinador. E quando finalmente eu tinha um patrocinador e um produto, eles me colocaram de volta na TV aberta. E foi aí que eu fui fazer 2 anos num programa muito legal na TV Cultura, que foi uma matéria-prima que eu fiz até o final do ano passado. Eu estava muito feliz e contente. A palestra podia acabar aqui dizendo, e assim eu voltei para a TV, sou um case de sucesso, me contratem, que legal. Mas eu sou muito verdadeiro, muito humano e vou reconhecer para vocês que também deu errado. Sabe por quê? Porque daí entrou um novo governador do estado de São Paulo, a TV Cultura é subsidiada em parte pelo governo, e esse cara cortou um aporte financeiro que ele tinha para a emissora, que consequentemente mandou embora 3 apresentadores da casa! E aí eu rodei junto. Conclusão, aguardem as cenas do próximo capítulo. Mas aguardem, porque alguma coisa virá. A minha palestra não é uma palestra para ser vista porque eu sou ou influencer, ou engajado, ou midiático, ou cara de sucesso. Eu não sou case de nada disso. Agora, eu sou um cara que está sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Eu não quero ensinar vocês a serem sucesso, mas eu quero ensinar vocês a trabalharem, a se manterem trabalhando, mesmo quando o mercado disser não dá mais. Aí você vai dizer, não dá. Tipo, não deu, mas eu vou voltar. Vou voltar com alguma coisa, eu já estou fazendo isso, já estou me mexendo e vocês vão me ver de volta. Vocês podem ter certeza. E se não der certo lá, eu vou fazer uma carreira aqui ou em outros lugares e vocês vão falar, nossa, o Cortez é um cara que está sempre trabalhando mesmo. Dito tudo isso aqui para vocês, vamos falar da atitude em si. É preciso entender por dentro da atitude, porque até agora eu estou falando dela. Tudo que está nesse campo são características da atitude. Ela de fato vem para desacomodar, exige um olhar fora da caixa, sim. Reflete a qualidade do seu trabalho. Só vai ter atitudes boas se você tem um trabalho legal para mostrar, se você é uma pessoa que tem repertório, né? Se você tem base. Porque o Jô Soares era o melhor cara da TV aberta brasileira como entrevistador, porque ele não era só engraçado, ele tinha repertório para falar com qualquer pessoa de qualquer área. Era filósofo, ele sabia sobre filosofia. Era um cara de comédia, ele sabia só, obviamente, sobre comédia. Ele sabia sobre culinária. O cara era um cara com repertório. E se ele não tinha repertório, ele se atualizava. Tudo isso aqui, são características. Agora, para se ter atitude, você tem que ter segurança. Eu não tenho segurança. Você está falando que é importante ter atitude, mas, como é que eu faço para ter? Primeira coisa, tenha segurança. É o campo que a gente vai ver a partir de agora. Pode ir mais um cliquezinho aqui. Se ela requer segurança, tem todos uns pré-requisitos aqui embaixo, tá? Eu não sei, não tenho segurança, não é comigo. Vá fazer teatro, vai subir num palco, vai dialogar com as pessoas, vai aprender a olhar no olho das pessoas. Sou muito travado, para mim é muito difícil. Juro por Deus, curso de palhaço, não estou brincando. Tem profissionais que dão aulas de palhaço para CEOs de multinacional. Você vai na turma do Márcio Balas, o comediante,
O Bate-Balas tem aluno, você fala, cara, ele é o presidente dessa multinacional, ele é travado, sim, ele faz curso de palhaço, porque palhaço quebra ego, entendeu? Peito aberto é isso aqui, minha segurança está sempre aqui, ó, tem um tônus, eu não estou morto aqui, não sei o que, adoraria estar também, soltando minha pança, cansado, que eu tenho 47 anos quase, mas tô, peito aberto, mão firme, vou cumprimentar você, mão firme, olho no olho, entendeu? Olho no olho, voz meio tom acima, acho importante você falar com as pessoas, passando a segurança na voz também, joga ela um pouquinho pra cima. Vê o Rodrigo Faro fazendo televisão aberta, é um fenômeno. Rodrigo Faro, ele fala tudo meio assim, vamos ver agora então uma matéria, ele fala tudo um pouco impostado, né? Por quê? Porque a pessoa fala, nossa, tem tanta vibração nesse cara, ele é hipnótico. Ele é um cara hipnótico. Eu sou mais grave, se você fala comigo depois, eu sou todo nesse vídeo, eu sou meu Arnaldo Antunes. Mas para fazer isso aqui, tem uma energia na minha fala também. Joga a voz meio tom acima, a menos é claro que você tem a voz do Anderson Silva. Aí não é legal, entendeu? Vai ser um inferno. Tudo bem? Sorria, visualize uma luz, sempre tem uma coisa. Eu tô sempre com um olhar, um sorriso para você. Não só o olho no olho, mas assim, eu me vejo embalado por uma luz amarela ou uma luz azul. Isso é muito de vocês. Você pode visualizar isso e acreditar ou não, mas juro que funciona. Da mesma maneira, um mantra, uma energia pessoal, assim, entra com energia. Nunca vou me apresentar sem pensar antes no meu mantra, que é: eu sou um centro de paz, de energia e amor. Para poder dar essa palestra para vocês, eu sou um centro de paz, de energia e amor. Isso vai trazer uma diferença, entendeu? Você vai falar, putz, eu vi a palestra do Cortez. Eu não sei se eu amo essa palestra, mas assim, eu consegui ficar com ele. Ele estava lá, eu fiquei com ele, né? A gente está junto aqui, certo? Autoestima, obviamente. Nada disso vai funcionar se você não gostar de você. Autoestima é um processo de vida, assim. Você tem que se amar mais do que qualquer outra pessoa, ok? Uma vez que você aprendeu a fazer tudo isso, vale também para atitudes por parte de líderes. Muita gente aqui é líder, muita gente aqui chefia equipe, muita gente aqui está acima, né? O líder tem uma atitude transformadora a partir do momento que ele se coloca num patamar humano em relação aos seus times. Nós estamos num momento maravilhoso da gestão das pessoas, que é um momento de empatia. As pessoas deixaram de ser números. Isso é muito incrível. Eu estou amando esse momento do corporativo. As pessoas estão falando umas com as outras, elas têm sentimento. Tem empresas que são até apelativas, assim, elas acreditam tanto na capacidade humana que elas botam geladeira de Heineken durante o expediente. Quem toma uma geladeira de Heineken? Quem é louco tomar uma Heineken? No Google eles têm isso daí. Para tomar uma cerveja no Google, você tem que ter batido muito bem tua meta, né? Mas tem isso, tem umas coisas lindas, assim, mesa de pebolim. Entenderam que a gente é humano, entendeu? A gente não vai deixar, a gente não vai jogar o pebolim durante o expediente, eu nunca joguei. Mas só de ter já é um grande passo, né? Então o líder que se humaniza faz disso a sua grande atitude transformadora. A atitude transformadora por parte desse cara é pensar que ele está quase de igual para igual, mesmo que não seja verdade. O cargo, a patente, o valor faz dele um cara acima da média, mas ele vai ter uma atitude humanizadora, transformadora, quando ele for um cara que tenta ser de igual para igual. Vou dar um exemplo. Eu fiz alguns dos maiores eventos corporativos do Santander, que acho que foram os eventos corporativos mais incríveis do mercado como um todo. O último grande evento do Santander foi um evento que o Sérgio Rial, que era o CEO do Santander, que é um executivo desse tamanho, um dos maiores do mundo, ele conseguiu fazer a equipe dele bater meta do ano inteiro no segundo trimestre do ano. Assim, foi uma coisa muito louca. Assim, acho que maio, junho, os caras tinham batido meta e ele foi muito grato à equipe. Ele fez uma festa aqui nesse local, na Expo São Paulo, com o trio elétrico da Ivete, show do Michel Teló. Eu era um dos apresentadores com a Samantha Schmutz e eu fiquei muito embasbacado porque foi mais um evento em que eu vi todo mundo feliz, batendo meta, porque amava o Sérgio Rial. Porque quando o líder é humano, as pessoas trabalham também por esse cara, entendeu? Trabalham porque esse cara é foda. Agora, o Rial era um cara, obviamente não podia ser igual para igual, mas ele fazia um esforço hercúleo nesse sentido e instruiu o staff dele de, me ajuda aí nisso daqui, cara, deixa os caras chegarem aqui. Claro, as pessoas começavam a falar assim, eu vou trabalhar por esse cara também. Porque quando você gosta do seu líder, você também trabalha por amor a ele. Isso é muito importante. Essa é uma super atitude transformadora por parte do líder. Seguindo aqui, a gente tem as atitudes transformadoras por parte dos vendedores. Tá? Pensando que vendedor para mim está no meu sentido mais amplo da palavra. O vendedor para mim é o cara que tem a posse de alguma informação e que mesmo que não faça a operação de uma venda, ele tem um conteúdo para passar para alguém. Nesse sentido, você é um vendedor. Mas quando o vendedor ele se comporta como um comunicador, o resultado é outro. E quando eu comecei a pensar nisso,
Eu estava escrevendo um livro da palestra. Essa palestra vai ter um livro que já está pronto, está só na fase de revisão. E a vez que eu estava escrevendo o livro, eu falei assim, puta, cheguei na parte em que eu acho que um bom vendedor tem que se comportar como um comunicador. Era uma intuição que eu tinha, mas eu precisava respaldar isso com alguma coisa mais incrível. Eu comecei a procurar na internet se mais alguém disse isso, ou se é uma loucura da minha cabeça. Porque é do meu coração isso. E aí, por sorte, do nada, eu vasculhando o Instagram, parei nesse vídeo desse filantropo, empresário, acionista, multimilionário, que é Warren Buffett, em que ele fala uma coisa que vem completamente de acordo com o que eu acredito sobre a pessoa que está de posse de um conteúdo, vírgula, o vendedor. Olha o que ele diz. Não sei se vocês estão ouvindo o que ele está dizendo, mas dá para ler. Ou seja, se a pessoa que tem um conteúdo se portar não como vendedor, mas como comunicador e tiver domínio sobre isso, ninguém segura ela, cara! Tá vendo? É genial isso. Eu fiquei muito feliz quando vi esse testemunho desse cara com essa chancela que ele tem. Porque eu falei, meu, é exatamente o que eu penso. Aí a gente pode seguir aqui e pensar em vocês que tem um conteúdo para difundir. Seja de que área vocês estiverem, seja você uma pessoa que trabalha aqui na Zen Club, seja você um convidado, um visitante, um curioso, não interessa. Você tem um conteúdo para passar, isso passa a ser o seu arsenal de venda. Vamos pensar que a palavra vendedor pode ser mais abrangente. Você tem que dar conta desse conteúdo para a finalidade dele ser muito bem feita. Você não pode, eu não posso ajudar você a vender melhor, porque eu não sou um cara de venda, mas eu posso ajudar vocês a se comunicarem melhor. Isso eu posso fazer, de fato. Porque se você se comunica bem, você inspira pessoas, passa confiança, alimenta potenciais eternos, vira imãs de sucesso. E esse foi a America, que é uma piada, obviamente. Você não quer ser essa pessoa, mas ela ilustra um pouco um sucesso. Ele tem um Rolex e uma bermuda branca. Quem não gosta dele? Eu. Muito bem, seguindo aqui, a gente tem umas dicas que eu escolhi aqui para vocês. Dicas do Rafa para você se comunicar melhor e, consequentemente, não ser só um vendedor, mas um comunicador e fazer da sua ação uma coisa muito mais foda. Vamos lá. Toda vez que você tem um discurso, seja ele de que ordem for, e você tem que passar isso para alguém, o caminho inicial para mim é sempre escrever. Eu sempre escrevo o que eu quero dizer. Escreve, escreve. Depois você vai passar esse conteúdo para você mesmo e você vai começar a gravar o seu áudio. Aí você, em vez de ir no seu carro, dirigir rumo ao seu trabalho, ou seja lá onde for, ouvindo Spotify, o audiobook que você gosta, sei lá o que, você vai ouvir o seu conteúdo, vai se ouvir falando disso. Depois você pode se filmar, onde eu gaguejo, onde a minha mão treme, como está minha mão, como está meu corpo, tudo no conto do recado. Treine sozinho primeiro, para só depois treinar com alguém. Eu adoro fazer essa tática. E aí eu gosto de treinar na tática do escada. Pra vocês terem uma ideia, eu faço muito evento como mestre de cerimônia em empresas onde alguns CEOs, alguns diretores são travados. E eu vejo a aflição que esses caras têm de serem tão competentes, mas são travados para falar. Eu voluntariamente peço para ficar no palco com esses caras e faço a tática do escada. A tática do escada é, eu fico acompanhando o que ele está dizendo e eu só fico perguntando, sério que você faz isso? Nossa, mas conta mais, como é que é isso? Sério? Foi assim que você chegou lá? Tá. Ele ter essa triangulação comigo tira a pressão que ele teria de ter com um todo. Isso é a tática do escada. É a tática de você ajudar a construir o golaço. É os trapalhões, é o Dedé e o Didi. O Dedé faz a escada pro Didi ir lá e pá! Fazer a piada perfeita, é o escada. Então, treinem com alguém depois na tática do escada, ou passem o conteúdo finalmente para alguém que você confia. Coitado da minha mulher, coitada. Quantas vezes ela ouviu essa palestra? Ela não aguenta mais, ela odeia a atitude transformadora. Falo, amor, ouve de novo que eu tô com uma nova ideia. Ah! Minha mulher que eu amo muito, que é a Marcela, juro. Enfim, piada. Mas acima de tudo, assim, você tem que ter uma descompressão da fala do corpo. Não adianta chegar aqui agora, meu corpo tá mole, a minha fala tá gaguejante, hesitante. Pô, antes de subir em qualquer lugar, tá nervoso, vai falar com uma pessoa importante, é um cliente, é um fornecedor, é um chefe, vai num canto e faz... Solta! Máscara! Juro por Deus, pula! E quando você finalmente vai falar o discurso, saia da embocadura, deixa as coisas saírem um pouco. Faz trava-línguas, pata, peta, pita, pota, pata, peta, pita, pota, pata, peta. Façam comigo, casa suja, chão sujo, suja a casa, sujo o chão.
Foi um negócio no meu olho aqui. Maravilhoso. 3 tigres tristes atravessaram um trilho do trem em busca de trigo. Juro por Deus. Ó, tá indo bem. Eu inventei isso aqui, ó. O saci taçuça se associa a saci é uma saciça sua. Não é maravilhoso? Caetano Veloso Bolon, que é maravilhoso, que é para fins gatinhos, alfalu, secção, ela rapaz, oraxé, palavradriz, ok, crise espacial, projetinho imanso, se o humor teve vida veio, lembra-te do fruto, orgasmo, maravilha, milogum. Não sei o que é tipo a Bispa Sônia escreveu isso pra ele. Acha lá, cara. Mas juro pra vocês, pode parecer louco, mas quando você faz isso e treina e faz todas essas coisas, você chega com muito mais segurança do seu discurso, ok? Seguindo aqui, você que é empresa pode e deve participar das atitudes transformadoras dos seus times, sejam eles em que níveis estiverem. Trainee, estagiário, tem início de carreira, você que é empresa, dá um estímulo para ele. Identifica você o ponto forte dele antes, porque nem sempre o cara vai ter a intuição de saber como eu soube que a comédia era o meu ponto forte. Você que é líder, fala assim, pô, você fala bem línguas, hein, cara, vou te botar aqui. Ó, você é líder, hein, ó, você é um cara de planilha, ó, vou te mudar. Da mesma maneira, a carreira está relativamente estabelecida, o empurrãozinho é necessário, que tal o empurrãozinho ser seu, você da empresa? Pô, vou trocar você de setor. Se você não está feliz, eu vou te dar um período sabático, eu vou te mudar. Isso pode ser feito por você. Carreira consolidada, abalada por crise pessoal externa, empreender a solução? Por que você que é a empresa não cria um comitê de empreendedorismo? Por que as ideias não nascem de uma iniciativa sua? Por que você não dá o aporte para isso? É melhor até do que você ficar acompanhando as ideias nascerem, a sua revelia e depois se voltarem contra você. Isso pode às vezes acontecer. Então, ó, crise pessoal, empatia, crise externa, jogar junto. Seguindo aqui da mesma maneira, você tem líder, o líder quer se humanizar, ele vai precisar da sua força, você que é da empresa, porque não é fácil para um líder se humanizar, você tem que zelar pela saúde mental dele, o cara tem que ter um ego no lugar. Então você que é empresa, ajuda o cara a botar o ego dele no lugar, porque é uma puta atitude bacana que ele vai ter. Ajuda ele a bancar essa atitude, né? Da mesma maneira, vendedores que querem ser comunicadores, investimento, assim. Mais um aqui, ó, você vai ver. A empresa ajuda o vendedor que se porta como um comunicador, colocando profissionais para treiná-los como comunicadores. Pô, vamos ter aqui uma imersão, uma semana com um comunicador de televisão. Vem aí, traz o Rafa, sei lá quem. Não precisa ser eu, obviamente, mas se quiser me chamar, eu vou. Enfim. Tá? Essas são iniciativas que a empresa pode ter a favor das atividades. Pode continuar aqui. E lembrando, a gente está nesse momento maravilhoso, a gente tem que fazer isso para os colaboradores, porque é o que a gente já tinha falado, né? A gente está num momento maravilhoso de humanização, que quem coloca para engrenar tudo funcionar é o coração, como bem diz a tia Gretchen. Não é só a planilha, não é só a meta, não é só a performance, não é só a concorrência. Esse a gente tem que viver mesmo assim, tá? E se ela tá fazendo o coraçãozinho, nós acatamos porque a Gretchen é foda. Muito bem? Para terminar, alguns lembretes antes de partir. Essa é a clássica tela em que você pode fotografar. Tudo está resumido aqui. 5 pontos. Atitude, ela vem para somar. Se você fez uma atitude e não deu certo, ela foi excludente, não foi uma boa atitude. A boa atitude, ela soma, ela não exclui. Tem gente que faz atitude sem fazer os planejamentos, sem pensar direito, aí dá um efeito reverso. Putz, isso não foi uma boa atitude, ela não veio para somar, então, pô, não foi uma boa atitude, tá? Porque ela nasce de planejamentos, trabalhos com líderes, equipe e consciência dos cenários. Isso tem que ser feito. Não adianta você ser só proativo, tem uma ideia ótima, eu vou fazer aqui. Você não é um homem bomba, você não é uma mulher bomba. Se você faz de qualquer jeito, pode ser um efeito negativo. Você pode pôr tudo a perder. Muito proativo, mas louco. Muito proativo, mas louca. Não é o nosso caso, tá? Não é para pessoas acomodadas, assim como essa palestra. Ah, eu tô feliz na empresa do jeito que eu tô, não penso em mudar, gosto do meu salário, gosto da minha rotina, então não quero saber de nada disso. Eu acho que nem esse CONAR seria para você, mas não acho que é o caso de ninguém aqui. Acho que se vocês estão aqui até agora assistindo essa palestra, vocês não são pessoas acomodadas. Existe dedicação e trabalho, sim. Passei muito superficialmente por isso. Eu podia falar horas sobre o quanto é trabalhoso. É muito trabalhoso. É uma ralação sem fim. Mas você vai colher os frutos, porque a gente sempre colhe. A gente sempre colhe. E quando a gente faz tudo da atitude transformadora, a gente usa do nosso melhor, que é o nosso trabalho, com atitude, com princípio, com vanguarda, com empreendedorismo, a favor de fazer uma vida com propósito. Não é só dinheiro, não é só você bater meta, não é só você ter sua estabilidade, é você fazer tudo isso a favor de uma vida com propósito. Cada um vai ter o seu propósito. Eu tenho o meu também, e ele está claríssimo aqui para mim no final da palestra. Tudo foi feito e segue sendo feito em função da minha filha. Mentira, não me emocionei, mas seria lindo, vai. Seria muito lindo. Ele chora.
Entendeu? Quando você faz isso e você tem uma filha e fala, putz, eu dou uma segurança para essa menina, a fralda dela é Pampers, ela toma NAN, entendeu? Não é quack, ela toma NAN. Então você fala, gente, ela tá feliz, cara. Então é isso, essa é uma vida com propósito. Qual o seu propósito? É em prol disso tudo que você usa o seu melhor arsenal para trabalhar. Beleza? Eu sou o Rafael Cortez, essa foi minha palestra, essas são as minhas redes sociais. Me procurem, me chamem, vamos trabalhar juntos e vamos fazer muitas atitudes transformadoras. Valeu! Então, gente, o Zen Club é um ecossistema, né, de saúde mental que leva treinamento, saúde mental, dados, e muito em breve Rafa Cortez estará lá dentro do nosso portfólio também. Vocês vão poder levar essa e outras palestras para os seus colaboradores. Então, sigam o Zen Club nas redes sociais, o Rafa também, né, vamos reforçar. Podemos fazer fotos aqui, né? Ele vai estar aqui um pouquinho à disposição no nosso stand. O pessoal aqui do time do Zen Club também está disponível para tirar dúvidas e ajudar vocês a levarem, né, mais qualidade de vida para os colaboradores de vocês. Obrigado pela participação de todos.